Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre essa sua semana que se inicia hoje, o dia do Senhor. Que essa palavra também encontre lugar no seu coração para trazer benefícios espirituais na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que ministra no nosso coração, que convence o nosso espírito, ó Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Teu Espírito, que testifica com o nosso espírito que somos filhos e filhas do Senhor, que Ele venha nos abençoar, falando conosco, abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo o nosso entendimento para as verdades contidas na Tua Palavra. Que o Teu nome seja glorificado nessa manhã, nesse dia, nessa noite, durante toda essa semana, Pai, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. O texto que Deus quer ministrar nos nossos corações hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 15, que é um texto muitíssimo conhecido daqueles que têm um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, né? Diz assim: finalmente, ou no demais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas, contra os esquemas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis ou ficar firmes depois de terem feito tudo. Assim, fiquem firmes, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Eu gosto muito dessa carta de Paulo aos Efésios. É uma que desde criança eu tenho alguns textos decorados dela, e toda a carta ela é muito impressionante, pelo menos para mim, né? Desde o começo ela contém versículos que entraram no meu coração quando ainda era uma criança, não é? E é uma carta que ela engloba praticamente tudo da vida, porque ela começa falando das questões espirituais, da ação de graça, fala da nova vida em Cristo. Depois o apóstolo Paulo vai falar do relacionamento em que nós devemos ter entre nós, pessoas, não é? Marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, a vida em comunidade. E ele vai fechar essa carta com essa citação que ele faz sobre as batalhas espirituais que nós temos que enfrentar. E eu penso que esse trecho das Escrituras nunca foi tão necessário quanto é agora para a nossa geração. Eu sei que cada geração tem o seu tempo difícil, tem a sua dificuldade, então para quem vive nos dias de hoje, para quem tem vivido nos últimos 70, 80 anos, nunca foi tão necessário alguém se fortalecer no Senhor e na força do seu poder como está sendo necessário agora. Muita gente chega para mim e diz, com tudo isso que vem acontecendo, vem fazer perguntas, vem fazer observações sobre essa questão do final dos tempos. E a razão dessa interpretação, a razão pela qual muitas pessoas veem isso como o fim dos tempos,
É a situação em que o mundo se encontra e para onde as previsões humanas apontam, para onde as interpretações das previsões bíblicas apontam, não é? Então, são interpretações. E apesar de a gente falar muito sobre mundo globalizado, que é essa coisa de vivermos todos em todos os lugares, do mesmo jeito, num mundo, esse pensamento humanista de igualdade, onde todos possam usufruir de tudo ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Essa conversa, ela é uma conversa. A verdade é que estamos vivendo num tempo onde ninguém se entende, onde a tendência é o ser humano se fechar cada vez mais no seu mundinho. Mas para os cristãos, aqueles mais ortodoxos inclusive, o cenário é bem apocalíptico. E essa terminologia que nós estamos acostumados, para a maioria dos cristãos, ela é uma terminologia, é uma fala que a gente ouve, é o nosso evangeliquez, mas a maioria dos cristãos não enxerga, não vislumbra, não consegue distinguir onde é que isso tudo vai nos levar mesmo, por que é que a gente está desse jeito, aonde é que a gente tem que chegar. Então, a impressão que a gente tem é que estamos encurralados e prestes a receber um checkmate, a última jogada do xadrez, a jogada fatal. Mas, felizmente, para todos nós, não é o diabo quem tem a última jogada. Não é o diabo quem dá o checkmate. Quem tem a última palavra, quem tem a última jogada, quem tem o checkmate, é aquele que disse a primeira palavra. Aquele que disse haja luz é o mesmo que tem poder e autoridade e que tem a última e derradeira palavra e que já deu essa palavra na cruz do Calvário, quando falou, está consumado. Para muita gente, no entanto, isso não é suficiente. Essa declaração não convence. Por quê? Porque a impressão que se tem é que o mal prevalece mais a cada dia que passa. Agora, pode parecer que ele está no controle, pode parecer que está vencendo, mas é só aparência. Eu tenho uma excelente notícia para te dar: o diabo não vai ganhar essa. O diabo pode tentar, pode espernear, mas ele não vai ganhar, porque ele já perdeu. Não é uma questão de futuro, é uma questão de passado. Ele já perdeu. E, portanto, ele não tem poder sobre a sua vida, ele não tem poder sobre a nossa espiritualidade, ele não tem poder sobre a nossa paz, sobre a nossa esperança, sobre a nossa alegria, a não ser que você deixe. O checkmate, como eu já disse, já foi dado por Jesus na cruz do Calvário. Então, a história, ela tem sido uma série de jogadas, acontecido, não é que é um jogo, mas vejam como as coisas têm acontecido desde o início. Deus cria os anjos e um desses anjos, chamado numa posição de querubim ungido, ele se rebela contra Deus e nessa rebelião ele leva consigo, ele consegue arrebanhar 1/3 das miríades celestiais, 1/3 das criaturas nessa rebelião. Deus, aí o que Deus faz? Então Deus cria os anjos, uma parte se rebela, Deus vem em contrapartida e cria o homem, um ser um pouco menor do que os anjos. E aí o diabo também se rebela contra isso. A jogada dele foi se rebelar contra a criação de Deus do homem e leva Adão e Eva a entregar o controle de suas vidas nas mãos dele. E aí a jogada de Deus é providenciar a redenção da raça através da descendência da mulher.
E Satanás, pensando que essa descendência era Caim, leva Caim a matar Abel a fim de frustrar o plano de Deus. Deus, por sua vez, faz outra jogada, faz seu próximo movimento através de outra pessoa da descendência de Adão, Sete. E é quando se começa a invocar o nome do Senhor. Satanás faz seu contramovimento através de um homem chamado Nimrod, o fundador de Nínive, da Babilônia. E esse movimento, através desse homem, leva os homens do seu tempo a desafiarem a Deus construindo a Torre de Babel. Em função disso, Deus faz uma outra jogada. Ele levanta, ele chama um homem lá da Caldeia, de Ur dos Caldeus, chamado Abrão, para formar um povo, seu povo. E Satanás pega esse povo que Deus levanta e faz esse povo sofrer no Egito durante mais de 400 anos. O que Deus tem que fazer? Qual que é a próxima jogada de Deus? Ele levanta um homem, levanta Moisés para libertar esse povo. E assim o Velho Testamento todo é marcado por esses movimentos. Deus faz um movimento, o diabo se levanta contra Deus, faz outro movimento. E quem é que ganha esse jogo de toma lá, dá cá? É lógico que é aquele que tem a primeira palavra. Né? O Novo Testamento, a nova aliança, começa com o checkmate de Deus em cima do diabo. Durante todo o Velho Testamento, Deus vinha contrapondo as jogadas do diabo usando homens e mulheres. Agora, no Novo Testamento, Deus diz: chega, agora a coisa é comigo. Chegou a hora de eu cumprir a promessa que fiz em Gênesis 3,15. A descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Eu vou descer, vou encarnar para acabar de vez com essa situação. E Deus veio em Jesus Cristo. Mas Satanás, mesmo ainda não se via como um derrotado. Ele tenta a Jesus no deserto, esperando o mesmo resultado que havia conseguido com Adão e Eva. Mas não deu. Jesus veio para fazer e fez o que tinha que fazer: morrer na cruz. E com isso ele desfez de uma vez por todas as obras do diabo, derrotou o diabo. O movimento de Deus na cruz do Calvário foi decisivo, foi final, foi checkmate, sem chances. Ali acabou para o diabo. Não importa então o que aconteça no mundo, meu querido, minha querida, esse movimento de Deus no Calvário pôs fim a tudo que Satanás pensa que poderia fazer aqui. A morte e a ressurreição de Jesus puseram fim aos planos do diabo. Mas esse não é só o movimento de Deus para vencer o diabo. Eu queria que a gente pensasse que nós também fazemos parte disso. Não é? Nós somos aquelas pessoas que creem em Jesus e que têm parte nesse movimento de Deus para vencer o diabo. Então eu queria fazer algumas considerações com você sobre esse texto que o apóstolo Paulo cita aqui na sua carta aos Efésios. Não é? Que movimento é esse que eu estou falando? A primeira coisa que eu quero que você considere. Que movimento é esse que nós estamos falando aqui? O apóstolo Paulo diz que é combater as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais e que tem como objetivo matar, roubar e destruir tudo que Deus cria. Mas essa fala nossa, ela nunca é muito clara para todo mundo. Eu não sei quantas vezes nós já ouvimos, você já ouviu, que toda luta pela qual passamos tem origem espiritual. A gente sabe disso, mas é difícil encarar as situações por esse ângulo. Nossa tendência é levar tudo para o lado natural. Acontece que o mundo ele está
está inserido também numa esfera espiritual. Isso significa que tudo o que está acontecendo no nosso mundo natural hoje é decorrência do que acontece também nas regiões celestiais. Não é aqui que se originam as nossas batalhas de vida. Nossas batalhas acontecem primeiramente no reino espiritual, chamado aqui no texto pelo apóstolo Paulo de regiões celestiais. E por que nas regiões celestiais? Por várias razões. O que tem lá nas regiões celestiais que faz com que as nossas batalhas tenham que ser decididas lá? Primeira coisa, o apóstolo Paulo fala no início dessa carta, no capítulo 1, verso 3, é um versículo que eu tenho prazer em citar, não é? Ele diz lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais. Então tudo que Deus tem para nós, povo dele, está nas regiões celestiais. Tudo que a gente precisa e tudo que Deus nos prometeu está nas regiões celestiais. Logo, a gente precisa lutar lá, não aqui. A segunda coisa, o que mais que tem nas regiões celestiais, além das bênçãos espirituais? No capítulo 1 ainda, verso 20, diz que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai, onde? Nas regiões celestiais. Então, o que a gente precisa está nas regiões celestiais. E quem pode nos dar também está nas regiões celestiais. Entendem? Entendem? Então, é lá que a gente tem que ir. Além disso, né? No capítulo 2, verso 6, Paulo diz que Deus também nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Então, recapitulando, as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais. Jesus Cristo está nas regiões celestiais. Deus nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Então, está tudo lá, inclusive os poderes e autoridades celestiais. Conforme diz o texto de capítulo 3, verso 10. Os anjos estão lá, são ministradores, espíritos ministradores enviados por Deus para servir os salvos. É o que diz Hebreus 1,14. Não só está tudo lá nas regiões celestiais, como todos estão lá. Bênçãos espirituais estão lá, Jesus está lá, os salvos estão lá, os anjos estão lá, e as forças espirituais da maldade que impedem que essas bênçãos se concretizem na nossa vida também estão lá, nos espreitando, explorando as nossas fraquezas, o que nos leva a concluir que tudo acontece lá, e tudo que acontece lá acaba se manifestando aqui. Evidentemente tem muita gente que não acredita nisso, gente que ignora isso, e gente que não aceita essa questão da ingerência do mundo espiritual no nosso mundo, e como isso se processa, não é? O problema da gente ignorar essa influência, essa interferência do mundo espiritual na vida natural, é que a pessoa que não acredita nisso, ela acaba investindo tudo que tem nessa única realidade física que ela acredita. Por que ela investe em tudo? Porque ela quer ver se aqui melhora. Mas nunca vai melhorar, porque os problemas que a gente enfrenta não se originam nessa nossa dimensão física. A origem deles é espiritual. Agora, quem, por outro lado, quer fazer movimentos que vão lhe trazer vitória no mundo físico, não pode ignorar esses ardis, essas coisas. Tem que ir na origem do problema. Se tudo o que você vê é o que você vê, então você não está vendo tudo o que deveria estar vendo. Eu ouvi essa frase um dia desse e eu quero repeti-la para você, para ficar bem gravado na sua mente. Se tudo o que você vê é o que você vê, então você não está vendo tudo o que deveria ser visto. O que isso significa? Que o invisível, o mundo invisível, afeta o mundo visível.
O mundo espiritual afeta o mundo físico. Por isso, quem se prende só ao que é visível e físico, acaba perdendo muito, ou acaba perdendo praticamente tudo. É isso que Paulo quer deixar claro ao dizer que a vida é uma batalha que deve ser travada nas regiões celestiais. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar com você é a orientação que Paulo nos dá, já que existe uma batalha nas regiões celestiais. Qual a orientação de Paulo? Ele começa dizendo assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para vocês poderem enfrentar as ciladas, os esquemas do diabo. Que esquema seria esse? O diabo não quer que a gente pense que a vida é uma batalha espiritual, justamente para nós não focarmos nele a nossa atenção. Uma vez que a nossa atenção esteja focada em outra coisa, ele pode agir livremente. Quando a gente acha que o nosso problema está nas pessoas, exatamente nas pessoas, a gente foca a atenção em aquela pessoa, aquela me fez mal, aquela pessoa não gosta de mim, aquela coisa toda que a gente tem o costume de fazer. Fulano é responsável por a minha vida estar desse jeito. Quando a gente foca a atenção nas pessoas, a gente deixa de ver os movimentos diabólicos que estão sendo feitos para nos derrotar. É contra essa estratégia de engano que Paulo está nos avisando. O diabo quer nos levar a ver as coisas a partir da perspectiva dele. Ele quer esconder de nós o que Deus tem para nós. Ele tem uma compreensão do mundo espiritual que nós não temos. Acontece que Jesus, como eu já disse, derrotou o diabo na cruz do Calvário. Isso significa que ele é um derrotado, mas todo derrotado é um desesperado, e todo desesperado é um ser perigoso, seja ele humano ou demoníaco. Demoníaco ainda mais, não é? O derrotado é perigoso, porque ele já não tem mais nada a perder. E uma das artimanhas e uma das coisas que o derrotado tem é a conversa, é o discurso. Um discurso de vencedor, embora já esteja derrotado. Um discurso de entendido, apesar de não ser entendido. E quem dá ouvidos a esse derrotado, que é o diabo, acaba sendo enrolado, levado na conversa. E é aí que ele cresce porque a gente permite. Ironicamente, ele precisa da nossa permissão para trazer o inferno até nós. Todos os males que infestam a nossa vida são frutos, na maioria das vezes, da nossa permissividade. Quando alguém permite que o diabo diga para essa pessoa, o que ela deve, o que ela tem que fazer, a pessoa entra numa espiral descendente e decadente. As pessoas têm dado permissão, inclusive, para ele deixá-las loucas. Gente, eu sei que nem tudo é demoníaco, não é isso que eu estou querendo que você assimile aqui. Eu quero que você assimile o contrário. Eu quero que você entenda o seguinte, que nem tudo no mundo é físico. Não é que tudo é demoníaco, não é isso que eu estou dizendo. Quero que você entenda que nem tudo que acontece no mundo é físico. O que acontece com você tem influência espiritual. Muito do que nos acontece é interferência demoníaca, direta ou indiretamente. Muitas das coisas que acontecem também na nossa vida é interferência divina, direta ou indiretamente. Agora, não deixe o diabo transtornar a sua vida. Ele só trabalha sob o consentimento das pessoas. Ele precisa do seu consentimento para quê? Para causar destruição na sua vida. E muita gente permita, por incrível que pareça. E alguém deve estar se perguntando assim, mas como é que ele faz isso? Ele faz isso quando ele te convence a fazer uma coisa que você sabe que não deve fazer. E você faz. E isso, gente, nem é tão difícil assim. Uma coisa que a gente não deve fazer,
Ele nos convence a fazer. Por que ele nos consegue nos convencer a fazer? Porque no fundo a gente queria fazer. A gente sabe que não deve, mas a gente quer fazer. E convencer quem quer fazer alguma coisa, mesmo que não deva, é muito fácil. É muito fácil. Por isso que a gente precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para não sermos enganados por Ele, para não sermos convencidos por Ele a fazermos o que sabemos que não devemos. E nós não somos fortes em nós mesmos o suficiente para lutar contra o diabo nos domínios dele. As nossas armas não funcionam com ele. Vejam que nos versos 11, 13 e 14, Paulo nos instrui a ficarmos firmes. Essa insistência, essa repetição de Paulo significa que devemos permanecer onde estamos, na área onde a gente alcançou a vitória. Não é para a gente ficar se aventurando naquilo que a parábola do filho pródigo chamou de país distante. A gente não deve sair da cobertura de Deus. Se Deus te colocou aí, fique aí. Onde eu quero chegar com essas metáforas, com essas conversas todas? Que posição é essa que nós não devemos sair? Nós não devemos sair do caminho, da verdade, da vida, isso é, a gente não deve sair de Jesus. Essa é a posição da qual não devemos sair. Ficar firmes em Jesus e com Jesus é a única coisa que vai impedir o mal de nos fazer de gato-sapato. Não deixe a cruz de Cristo, não se engane, a tentação é muito grande nesse sentido. Eu ouvi uma ilustração muito interessante a respeito desse negócio de posição. Um pai e um filho são pegos no meio de um incêndio florestal. O pai pega o menino e fala, põe o menino num lugar e fala, fica aqui, não saia daqui. O menino fala, mas pai, está pegando fogo, o fogo está à nossa volta. O pai fala, não saia daqui. E o menino fala, mas pai, tá ficando mais quente, o calor está intenso. O pai falou assim, filho, não saia daqui. E aí o menino diz para o pai, mas pai, por que eu não posso sair daqui? E o pai diz para ele o seguinte, olha para o chão, você está vendo essa região aqui? Aqui tudo já foi queimado, você está vendo? Você está num lugar onde o fogo já passou, portanto, aqui o fogo não passa mais. E o que é que isso significa? Significa o seguinte, que Jesus já passou o que tinha que passar por nós, Jesus já foi queimado por nós, Ele já foi feito holocausto por nós, Ele já foi morto por nós, por aqui, na cruz, o fogo não passa mais, a ressurreição já aconteceu, e Paulo diz, fique firme nessa posição, fique firme nesse lugar. Se nós ficarmos firmes aos pés da cruz, no lugar por onde o fogo já passou, nós não seremos alcançados pelo fogo. Quando nós saímos dessa posição, ficamos à mercê do diabo, à mercê das derrotas da vida. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus, portanto, nos tirou do fogo e nos colocou numa posição onde o fogo não pode nos alcançar, a menos que a gente saia daqui e volte para onde o fogo está. Mas isso é possível, pastor? É claro que é. E se você for sincero consigo mesmo, consigo mesma, você vai admitir que todas as vezes que você se queimou na vida, foi porque saiu do lugar onde Deus te colocou. Deus falou, faça assim, você fez assado. Deus falou, não faça isso, e foi exatamente isso que você fez. Deus falou, fique aqui, e você foi para lá. Isso acontece quando a gente deixa de lutar nas regiões celestiais para fazer as coisas do jeito natural. Isso é sair do lugar onde Deus nos colocou. E a última observação que eu queria fazer com você aqui é que a vitória, para quem permanece onde Deus coloca, é garantida. Nós não precisamos tentar vencer absolutamente nada. Jesus já venceu por nós. A vitória já foi alcançada há muitos séculos por Jesus. É a vitória dele que nos dá vitória. É a força dele que nos faz fortes. É o poder dele que nos dá condições de enfrentarmos o mal e vencermos. Não adianta querer fazer uma versão melhor de si mesmo para vencer. A gente não dá conta do recado. A única versão de nós que vence é a versão que tem Jesus.
Isso precisa ficar claro para todo mundo, principalmente para o mundo espiritual, principalmente nas regiões celestiais, onde as forças espirituais da maldade agem. A cada tentação você precisa declarar a quem você serve. A cada proposta você precisa estar seguro de quem é o Senhor da sua vida. Fique firme. O momento não é para a gente vacilar na fé. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Por muito tempo a gente se sentiu forte por causa dos cultos presenciais. E hoje a gente sabe que isso pode ser tirado de nós a qualquer momento de novo. Não podemos depender daquilo que nos pode ser tirado a qualquer momento. A gente precisa ficar forte no Senhor e na força do seu poder para nos sustentar. E temos a vitória no dia mau. O nosso chão é o Senhor. É nele que temos que ficar firmes. Fortaleça a sua relação com Deus. Fique firme em Cristo Jesus. Essa é a única maneira de vencermos e usufruirmos a vida abundante. Enfim, o que eu quero dizer para você, que o apóstolo Paulo deixa claro para nós aqui como um conselho de quem enfrenta e enfrentou muitas lutas na vida: esquente a sua relação com Deus, para não ser engolido pelas trevas. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Não dependa de A, não dependa de B, não dependa de circunstância, não dependa de nada, dependa do Senhor. Por isso, Deus está com você em todo lugar, a todo momento. Mantenha-se firme nessa relação com Ele, para que você não seja enganado. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de exortação que Paulo nos dá nesse dia, e que essa palavra sirva para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.